Muito bem, vamos iniciar então a nossa aula de hoje, alimentação e purificação, workshop dentro do programa Desenvolva Mais Bem-Estar. Essa aula de hoje não tem a pretensão, tá, de substituir o trabalho de um nutricionista ou de um nutrólogo. Se você precisar, né, consulte um nutricionista ou consulte um médico. O nutrólogo, que é um médico que trabalha também com alimentação, tá? Pode ser os dois. O nutrólogo também serve, tá ok? Hoje nós vamos ver umas coisas bem interessantes, bem bacanas para otimizar o seu bem-estar e otimizar a sua qualidade de vida, através de uma perspectiva mais ampla da sua alimentação e também mostrar para você que quanto mais limpo o corpo, quanto mais o corpo estiver limpo internamente, mais vitalidade ele terá e também o funcionamento dos órgãos, plexos e glândulas, de todas as funções do seu corpo se desenvolverá de uma forma melhor, tá? Você funcionará de forma melhor, além de desenvolver clareza, porque imagine que você está dirigindo o seu carro com o para-brisa todo sujo e o para-brisas, aquele aparelhinho que mexe para lá e para cá, estragou. Então, se você não limpar esse vidro, fica perigoso, né? Ou uns óculos, você pega os seus óculos, né? E se você não limpar os seus óculos, você não enxerga bem. Então, esse processo de limpeza, de depuração, ele vai gerar mais clareza para você, tá? Para que você tome sempre as melhores decisões. Então, nós vamos começar através de um aquietamento. Só um minuto aí. Então, nesse processo, né, de aquietamento mental, vamos trazer as mãos assim em concha. A mão esquerda para as mulheres vem por cima da direita e com os olhos fechados, visualize-se embaixo de uma cachoeira, onde as águas massageiam seus ombros, massageiam a sua cabeça, os seus braços, as suas pernas. Você sente o tato da água gelada e refrescante pelo seu corpo. Então agora visualize que essas águas, elas entram pelo alto da sua cabeça e vão saindo agora pelas palmas das suas mãos e pelas plantas dos seus pés. No início, essa água sai um pouquinho sujinha. Fato esse que o seu corpo não está tão limpo assim, talvez alguma emoção viscosa, algum ciúme, alguma inveja, algum ódio, alguma raiva, ou qualquer outra emoção viscosa esteja ali ainda e agora você a liberta no sentido de mandá-la embora, ela não vai ficar mais aqui com você, que ela não serve para nada. Então visualize essa água que entra aqui pelo alto da sua cabeça, saindo agora límpida, da mesma forma que ela entra, gerando assim esse processo de limpeza, dando mais clareza mental, mais inteligência emocional e mais vitalidade orgânica e celular. Então agora, abra os olhos, eleve os braços em sinal de vitória e de apoteose e sinta-se poderoso, sinta-se limpo, sinta-se com o poder da clareza mental, desenvolvendo tudo isso. E agora vamos trazer os braços aqui na frente e vamos encher bem os pulmões. Segura com o ar e visualize agora você socando todas as impurezas do seu corpo, eliminando todos os sentimentos ruins aqui do seu corpo, bem forte, fazendo essa limpeza, essa desintoxicação profunda, intensa em todo o seu organismo. E agora podemos cessar e vamos elevar os braços mais uma vez em sinal de vitória. Tá? Você vai agora fazer esse movimento agora aqui, mostrando-se um verdadeiro vencedor. Inspira e expira, movimentando os braços assim comigo. Isso, mais um pouquinho, chega até a sair mucosa, tá? Então esse também é um processo de limpeza do seu corpo, de depuração do seu corpo. Então vamos voltar para o nosso conteúdo, para a nossa teoria, deu uma boa animada aqui.
Então, na aula de ontem, tá, a gente falou sobre sono, tá, e sobre relax. E aí, as tarefinhas para hoje eram fazer um ritual diário do seu sono. Se você acorda muito de madrugada, se você demora para dormir, se você faz todos os passos que a gente recomendou fazer o Sunset Digital, que é você eliminar, né, as projeções de tela antes de dormir. A gente recomendou tomar um banhozinho quente, não comer uma coisa muito pesada antes de dormir e várias outras coisas mais, né? Então, essa seria uma das tarefinhas. Foram 10 tópicos que a gente abordou ontem. E também a gente desenvolveu ali uma técnica de descontração personalizada para fazer com você, para que você sempre faça, né, no seu dia, fazer assim, no momento agora, por exemplo, à tarde. Se der tempo hoje, eu vou fazer com vocês, tá? Bem, lembrando então que essa metodologia ela tem 6 passos. O primeiro passo são hábitos. O segundo passo é o desenvolvimento da nossa mente, mindful e meditação. O terceiro passo, atividade corporal, como ter mais resultados com atividade corporal. Quarto passo, sono. Quinto passo, nutrição, que é o de hoje. E o passo de amanhã, encerrando esse programa, vai ser expandindo os seus limites, tá? Então, eu queria fazer um minuto de reflexão com você. Qual é, né, a definição de uma boa alimentação para você? Quais são os elementos, né, que fazem com que você sinta que está desenvolvendo uma boa alimentação? Será que a alimentação tem que ser nutritiva? Será que a alimentação tem que ser saborosa? Será que a alimentação tem que matar minha fome? Lógico, porque se eu estou com fome, é um sinal que a natureza está dando que eu preciso me alimentar. Mas se além de matar a minha fome, ela for nutritiva e o mais importante, saborosa, você matou esse processo de desenvolver uma boa alimentação, na minha opinião, ok? Bem, olha só essa frase: comer é uma necessidade, mas comer de maneira inteligente é uma arte. Tá? Esse aqui é um grande filósofo, tá? Que foi, inclusive, teve uma influência no Nietzsche, certo? E vamos fazer uma reflexão sobre isso, né? No próximo slide, né? Comer tem sido um assunto muito sério e nós vamos levar isso em consideração. Cada vez mais a gente vem se aperfeiçoando nessa arte da alimentação, né? Então, a próxima pergunta é: você planeja as suas alimentações de forma organizada, semanalmente? Você tem lá, não, segunda, almoço, café da manhã, jantar, lanches, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você faz um planejamento desse? Seria importante, né? A maioria das pessoas não fazem planejamento nenhum. Se você está bem com uma maneira como você come, então não há problema, tá ok? Agora, se você deseja implantar alguma alteração no seu bem-estar, eu recomendo que você comece a planejar melhor as suas refeições, tá? A nossa perspectiva é de expandir nossa visão e considerar como estamos nos alimentando em outros aspectos da nossa vida, não somente no físico, mas também em outros âmbitos que eu vou agora mencionar. Então, vamos falar sobre uma alimentação mindful, tá? Alimentar todas as dimensões do corpo com o mesmo comprimento de onda. Então, eu tenho o corpo físico. Então, o corpo físico ele é feito de tecidos, músculos, ossos, ele é físico. Então, tem que alimentar esse corpo com o mesmo comprimento de onda físico. Então, é a nossa comida. Então, tudo que você come vai alimentar o seu corpo físico. Porém, a gente tem uma outra dimensão, que é o nosso corpo emocional. Eu tenho sentimentos, eu tenho emoções. Então, eu devo alimentar esse meu corpo físico não com comida, como a maioria das pessoas fazem, né? A pessoa está lá com algum problema emocional, compensa na comida, mas não vai estar. Até pode ser uma coisa ali paliativa no momento, mas depois vai voltar. Então, você tem que alimentar o corpo emocional com a mesma frequência,
tá? Então são os relacionamentos, a amizade, como é que está o relacionamento afetivo, o relacionamento familiar, isso vai alimentar essa parte emocional. E depois nós temos a parte mental, né? Então eu tenho que alimentar essa minha parte mental com a mesma frequência, tá? De onda que é desenvolvido a minha mente, que são os nossos pensamentos. Então, através de bons livros, você vai lá ler bons livros, você vai ver boas séries, vai ver bons documentários, vai falar com pessoas mais inteligentes que você. Então, você vai estar alimentando a sua mente com pensamentos positivos, tá? E acima da nossa mente, a gente tem o intuicional. O intuicional a gente vai alimentar na mesma frequência de onda do intuicional, que através de uma vibração positiva, de bem-estar, de contentamento, é o lazer, são os hobbies, são as viagens. Às vezes pode ser um relacionamento, às vezes pode ser uma comidinha gostosa, se aquilo te faz tão bem, alimenta essas áreas do seu corpo, tá? Bem, a gente tem uma tendência, né, a comer uma coisinha chamada gás, né? Grava bem essa sigla aí, gás, que é gordura, açúcar e sal, tá? São 3 vilões do nosso organismo, né, que rapidamente te satisfazem. Ainda mais quando tem uma combinação de um com o outro, por exemplo, gordura com açúcar, né? Sorvete, né? Aquilo nos dá uma alegria intensa, tá? Procure evitar isso, né? Geralmente a pessoa está tensa, está estressada, vai lá comer um pote de sorvete achando que aquilo vai resolver. Não resolve, tá? Então, como considerar, né, a nossa nutrição além do simples comer? Esse é o nosso processo, né? Então, qual é a sua tendência de alimentação quando você alimenta o seu corpo físico? Então, aqui, né, o ideal seria você escolher as suas refeições não olhando o instinto de sobrevivência, mas olhando sobre uma ótica mais organizada. Que tal você começar a reduzir, então, o açúcar, a gordura e o sal? Nossa tendência é a gente comer coisas fáceis, né? Coisas rápidas e pesadas, né? Agora, com o rap mesmo, esses aplicativos, né? Nessas pandemias e quarentenas, fica muito fácil pedir uma comida muito gostosa, mas qual o valor nutritivo daquilo? Né? Às vezes fica a desejar, porque uma gordura com uma alimentação, um alimento com gordura, com sal, com açúcar, não é nutritivo, não é verdade? Beleza. Então, uma alimentação saudável, né, ela é composta como se fosse uma árvore, né? Uma árvore eu tenho as raízes, então vou procurar me alimentar com raízes também. Caule, então vou procurar me alimentar com caules. Palmito, cana, raiz eu tenho a beterraba, cenoura, gengibre, batata. E aí vou subindo a árvore. Eu tenho agora as folhas, né? Várias folhas que eu possa me alimentar. Tem os frutos, vários frutos que eu posso me alimentar. Tem as sementes, várias sementes que você pode se alimentar. Flores, muitas flores, e assim vai, né? Procurar desenvolver a sua alimentação de uma forma variada e também colorida, sabe? Variando muitas cores. Agora vamos para o processo de alimentar o seu corpo emocional, tá? Como o seu emocional se alimenta? Qual é a sua tendência natural? Vamos então a essa pergunta agora. Então, até eu queria que você me explicasse, né, a relação de alimentos densos com emoções densas. Imagine-se comendo algo não tão saudável. Como você se sente logo depois? Você comendo aquela feijoada, né, aquela macarronada pesada e você exagerando. Como é que você se sente depois? Sente um pouquinho mal, né? Agora, vamos para o... Esse é o aparato físico, da alimentação física. Agora vamos para a segunda reflexão. Imagine-se tendo uma briga, uma discussão feia, né? É como nessa discussão muito semelhante ao exagero da comida, até uma alimentação pesada. Você se sente mal, fica meio que intoxicado,
Então, tudo isso é importante a gente observar, né? Então, a nossa tendência às emoções mais pesadas, como o medo, o ciúme, a inveja e o ódio, né? É muito rescindente, né? Você fica, às vezes, muito em cima dessas emoções e isso gera um peso, né? Então, se você conseguisse eliminar essas emoções e alimentar o seu corpo com emoções mais saudáveis, isso ia gerar um bem-estar incrível, né? Esquecemos, às vezes, de celebrar as coisas, mas estamos sempre prontos para reclamar de quando nos acontece algo ruim, não é verdade? Então, esse é um condicionamento do ser humano, né? Se você mudar isso, você já está saindo da manada, você já está tendo uma outra mentalidade, um outro mindset, que é o de não reclamar, que é o de desenvolver contentamento, ver possibilidades, oportunidades, que no paradigma da reclamação você não iria se proclamar, não iria achar essa solução, porque você está lá vitimizado, né? Então não tem como sair daquela situação se você não mudar o mindset da apreciação, da gratidão, do contentamento, tá? Podemos então mudar isso? Podemos mudar essa forma de nos relacionar, de agir? Sim, podemos. É só nos reprogramarmos de forma eficaz, tá? Então, emoções de baixa qualidade podem prejudicar o corpo tanto ou mais do que alimentos de baixa qualidade. Então, aqui a gente está já tendo essa consciência, né, da importância de eu ter uma alimentação tão saudável quanto as minhas emoções e vice-versa. Principalmente as emoções, né, elas intoxicam mais do que os alimentos de baixa qualidade. Tá? Claro que toda generalização ela é burra, mas a tendência da maioria das pessoas é se alimentar com emoções pesadas, tá? Isso vem de novelas, né? Isso vem de discussões que a gente via na nossa família, tal. Às vezes a pessoa, se não tem essas emoções promovidas por emoções viscosas, o cortisol, que é uma droga e ela está viciada nessa droga, ela promove situações para gerar discussão, para gerar problema, porque ela precisa daquela sensação. Olha que loucura isso, né? Então, identifique se você é assim, se você está viciado no cortisol, você fica o tempo todo criando conflito, criando problema e intercepta isso na hora. Opa, estou criando essa substância que me faz mal. Intercepta, tá? E substitui por uma emoção do mesmo da mesma frequência de onda, muito semelhante. Por exemplo, ao invés de você sentir ódio, que é negro, você pode canalizar para sentir raiva. A raiva é positiva, você pode construir muita coisa com raiva. Ao invés de sentir paixão e se perder nessa paixão, pode transformar isso em amor. Tá? E assim, em medo, ao invés de eu ficar morrendo de medo, em precaução. Sapiência, precaução é sabedoria. Tá? Beleza. Então vamos à sacada. Se você não observa a sua alimentação como um todo, seu corpo físico pode ser afetado imediatamente. Então, a alimentação ela tem que ser vista não só no âmbito físico, mas também emocional e mental, que nós já vamos ver isso agora, tá? Questões emocionais, somos seres humanos, todos nós temos. A questão é como que você vai gerenciar, como que você vai organizar tudo isso, né? Maravilha. E agora vamos falar da nutrição da mente. Como você pode alimentar a sua mente? Quando não está consciente, qual é a sua consciência? Então, é claro que muitas vezes a gente não está condicionado a ler bons livros, a fazer treinamentos de meditação, a ver bons documentários, tal. A tendência é, geralmente, a gente focar em maus pensamentos. A gente focar no pior que pode acontecer. E quando a gente foca naquilo, a gente está colocando energia naquilo. E a gente está aumentando as chances que aquilo ocorra. Tá? Isso a neurociência explica hoje, a física quântica explica isso hoje. Então, é uma questão de foco, uma questão de energia. Então, não te desgaste pensando em coisas que você não quer. Concentre-se e pense, mentalize, visualize as coisas que você quer. Isso é alimentar a mente. Todos os dias eu faço minha mentalização dos meus objetivos, faço a minha meditação, porque isso é o alimento
da minha mente, tá? Então vamos à reflexão. Quando você está num ciclo mental, trata-se de coisas boas ou ruins, né? Você está lá naquele dilema, ou está naquela coisa alimentando, não consegue, está ali remoendo no seu cérebro, geralmente é porque você está numa vibe ruim. Está numa vibe ruim. Então, temos que ter uma boa alimentação mental, tá? Quando você não está consciente, né? Quando a tendência do seu intelecto é consumir coisas ruins, como noticiário, acidente, coisa pesada, densa, essa é a nossa tendência, tá? A gente tem condicionamento, somos seres de hábitos, e você foi habituado assim, e aí é difícil mudar isso, a não ser que você tenha visto a aula número 1 desse programa, que é de hábitos, que eu mostro para você como é difícil a gente mudar um hábito e como identificar um hábito ruim e como substituir esse por um hábito melhor e mudar a sua vida drasticamente. Porque nós não temos que seguir regras e leis, a gente tem que seguir princípios. Quando a gente segue princípios, a gente sabe a coisa certa e não fica preso naquela coisa repressora de regra, de lei, né? Então eu estou falando de uma coisa anterior à regra. A regra foi feita para quem não cumpre esses princípios. Mas como eu estou passando para você que princípios, não precisa de nenhuma regra, não precisa de nenhuma lei. Basta você saber o que você está fazendo com você mesmo. Você se observar. Vou comer aqui essa sopinha, me fez bem? Bom, então agora eu vou comer sempre, né? Estou aqui desenvolvendo uma emoção de ciúme. Me fez bem? Não. Então vou parar de ter essa relação de ciúme. Ao invés de ter uma relação de ciúme, vou trabalhar o desapego, vou trabalhar a apreciação, vou trabalhar a admiração, vou trabalhar talvez a cautela, a precaução. Enfim, dá para trabalhar tanta coisa legal, né? Que o ciúme, muitas vezes, não é o amor que você tem pelo outro, mas é o amor a si mesmo, né? Você acha que aquela pessoa lhe pertence. Então você é como se fosse uma caneta, né? Você acha que a pessoa ali é um bem seu, então você não empresta aquilo, não, é meu, isso é só meu, tal. E você não é isso, né? Você não é essa caneta, você não é a pessoa que você está casada, que você está namorando. Você é você. Se você perder essa pessoa, se você perder essa caneta, você continua sendo você. E aí, às vezes a gente confunde a nossa vida com as coisas que estão ao nosso redor. E nós não somos essas coisas que estamos, né, ao nosso redor. Então, esse processo de desapego, de desprendimento, é muito importante para esse processo, tá? Então, eu mostrei para você que a nossa natureza é consumir coisas pesadas, né? Vamos, então, agora à ferramenta da nutrição intuicional. Ferramenta mais poderosa para desenvolver esse âmbito intuitivo é a meditação. Meditação. Por exemplo, feche os olhos, traga as mãos assim em concha, coluna bem retinha, serenize a sua mente, uma respiração profunda. Traga atenção para dentro do seu coração e visualize o rosa brilhando intensamente. Visualize essa luz brilhando intensamente dentro do seu coração e também expandindo essa luz pelas extremidades do coração, iluminando todo o seu corpo internamente. Mas concentre-se no seu coração, coração rosa, brilhando intensamente. Concentre-se. Beleza, vamos cessando. E aí você faz esse treinamento de 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5, 10, 15. Quanto mais tempo você ficar, mais serenidade, mais você vai alimentar o seu intuicional, tá? Bem, quando você não está fazendo nada, isso é alimentar o intuicional. Não sei se você lembra que você chega assim lá numa cachoeira, numa praia, numa montanha, e aí você não quer fazer nada, você quer ficar ali curtindo aquele ócio criativo, né? Tem até um livro que eu recomendo para você, tá? O ócio criativo, chegou bem perto disso, tá? Então, o ócio criativo, ele te inspira. Contemplar, por exemplo, obras de arte, uma boa música, uma boa alimentação, uma boa amizade, né?
Eu particularmente acho que a natureza alimenta muito isso, né? A contemplação da natureza é algo muito poderoso, muito forte, muito intenso. E geralmente quem mora assim na cidade, né, tem um impulso muito grande para ir para a praia, para a natureza. Por que será? Justamente para isso, para alimentar esse ócio criativo de não querer fazer nada, né? Ficar olhando para a natureza e contemplar. Estamos com uma constante dispersão e um constante estímulo mental. São muitos estímulos o tempo todo e tem muita dispersão, muita dispersão. Quando temos um impulso, esse é o recado, né, que o corpo está indicando que precisamos de um momento para alimentar o nosso intuicional. Então vamos ver agora como é que funciona a alimentação integrada, tá? Isso é uma alimentação integrada do indivíduo. Então primeiro eu vou cuidar da minha alimentação física, bons alimentos. Vou na feira, vou no mercado, vou produzir, vou desenvolver ali a minha melhor alimentação. Agora eu vou para o meu âmbito emocional. Então eu vou cuidar das minhas emoções, dos meus relacionamentos. E aí vou cuidar também do meu lazer. Vou fazer viagens, vou participar de teatros, vou me relacionar muito bem e tal. E agora vem o mental. Vou ler bons livros, vou trabalhar arduamente. E agora volto para o físico. Então você cria aqui um ciclo, tá entendendo? Que um vai alimentando o outro, tá? O problema não está no corpo físico, às vezes está no emocional e não no padrão alimentar, mas no padrão emocional, tá? Que são as nossas relações. Então é importante você verificar como é que está as suas relações. Quando se tem essa visão mais ampla, você tem mais consciência de atuação. Você pode ajustar, desenvolver ali mudanças comportamentais, ser mais simpático, mais atencioso, mais carinhoso, mais amoroso, mais compreensivo, mais empático, para gerar uma melhor relação. Tem a ver com o emocional, né? Então eu queria que você fizesse uma tabela assim: físico, emocional, mental e intuicional. E fizesse mais 7 colunas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E todos os dias você vai botar um xizinho nessas 4 linhas: físico, emocional, mental e intuicional. Você vai ver que tem dia que você não alimentou uma coisa corretamente. Você vai criar um esquema ali para alimentar essas 4 coisas de uma forma, tá, bem intensa. Então aqui agora nós estamos nos preparando para o próximo tópico, que é o detox, tá? Uma descoberta do que você pode fazer para se alimentar ainda melhor. Então vamos lá. Você está atento, né, à limpeza interna do seu corpo? Porque, poxa, a gente tem, né, no nosso corpo uma série de toxinas. E não basta somente a limpeza externa, mas também a limpeza interna. Então, existem técnicas que vão produzir uma limpeza das mucosas, dos órgãos internos, melhorando a sua saúde, a sua disposição. Você está atento, né, a essa limpeza interna do seu corpo? Como é que você faz, né, essas limpezas internas? Então, existem técnicas, né? Eu queria perguntar para você, quais são as ferramentas mais poderosas da natureza de limpeza interna do seu organismo? O que você acha? Quais são as ferramentas mais poderosas de limpeza interna, né, da natureza? Vou dar uma dica para você. Ela está dentro do nosso organismo. Então, eu vou já falar para você. São os nossos intestinos, os nossos rins e o nosso fígado. Esses órgãos, eles são responsáveis pela parte suja, pesada, que é eliminar as toxinas, as impurezas da nossa alimentação. Então, a natureza já faz isso naturalmente, né? Então, o nosso corpo tem isso já, a natureza providenciou isso, né? Então, a principal finalidade desses órgãos é purificar, limpar e separar o que realmente precisamos e o que não precisamos para eliminar. E aí eu pergunto para você, como que a gente pode maximizar essa função de limpeza, né, de purificar
e de separar o que é bom ou o que não é. Porque se você tiver órgãos muito bons, essas funções vão ser feitas de forma ainda melhor. Então, existe um segredinho aqui para você intensificar e você desenvolver isso, que são as contrações abdominais, né? Nossas contrações abdominais são bem conhecidas, virou modinha, inclusive, há um tempo atrás. Tem até um programa inteiro que custa lá uma grana federal para você aprender a fazer isso, que é uma migalhazinha, né, do nosso processo. Nosso processo é muito mais amplo, porque não tem só a migalha, tem o pão, tem o banquete, tem ali um monte de comidinhas gostosas e excelentes companhias, e as pessoas às vezes se contentam apenas com a migalha. Então, essas contrações abdominais consistem em você ficar sem ar, então você tem que eliminar o ar dos pulmões, ficar sem ar, comprimir o abdômen bem para dentro, fazer pressão com as mãos assim na coxa, para o reto abdominal contrair bem. E essa contração, se você aí então conseguir fazer o reto abdominal girar, ela vai ser muito eficaz, porque vai ali eliminando as gorduras, as sujeiras que ficam ali entre as vísceras, entre os órgãos, tal. Então você vai eliminando aquilo tudo ali, tá? E aí, o preparatório para isso é você fazer dinamicamente para dentro e para fora. Sempre sem ar, tá? Comprimir e soltar o abdômen para dentro e para fora. Para dentro e para fora. Umas 40, 50, 60. O ideal é que você faça umas 500 contrações. Vai demorar em torno de uns 5 minutos para você desenvolver isso, mas é muito eficaz, muito eficaz. A gente poderia fazer uma analogia a um motor de um carro. Pega um motorzão aí de um carro, tá? O motor limpo, ele funciona muito melhor, não é verdade? Então, quando nós não fazemos a manutenção correta desse motor, a gente perde eficiência. O nosso corpo é igual ao motor, a gente tem que dar uma manutenção para ele. Temos que ingerir alimentos muito limpos, temos que incentivar as ferramentas internas que nós temos de limpeza e de depuração para que o seu órgão, para que os seus órgãos, né, possam trabalhar cada vez melhor. A gente precisa limpar o que a gente não está vendo, porque está lá internamente. Então, é todo um processo de consciência, de dedicação, de empenho para você fazer essas limpezas, tá? Em nossas aulas, eu ministro aulas de meditação. Toda aula a gente faz essas técnicas orgânicas, né? Atividade de purificação das mucosas, antes de fazermos as técnicas orgânicas, corporais, que é para gerar mais vitalidade, mais longevidade, mais consciência corporal, para depois fazer um relax, que é para trabalhar as emoções e a absorção de tudo que a gente fez, e por último, a meditação. Então, nessa prática, eu vou estar alimentando o físico, o emocional, porque também tem respiratórios, a gente faz respiratórios no começo da aula. Vou estar trabalhando o mental, porque é uma aula que faz você entrar no estado de mindful, né, de concentração plena, de atenção plena total, sair do automático e viver aquele momento presente. E no final tem a intuição, a experiência da intuição. Tá? Então agora nós vamos falar de jejuns. Tá? O jejum também entra aqui. Então o jejum é uma ferramenta muito antiga, né? Está até na Bíblia, ferramenta conhecidíssima, que gera depuração. A neurociência, a medicina começaram a estudar o processo de jejum. Ele vai queimando, tá? Ele vai comendo ali as toxinas do seu corpo e você fica mais limpo. Então, o jejum é muito saudável. Eu recomendo para você, tá? Um jejum curto, de 24 horas, aumentando para 36 horas no máximo. Tem o jejum intermitente, tá? O jejum ele começa a partir de 12 horas, tá? A última refeição. Até 12 horas você não está em jejum. Depois de 12 horas sem comer, você começa o jejum. Então, eu recomendo que você fique 18 horas, que é o jejum intermitente, né? Que são 12 horas mais 6. Tá? Aquelas 6 horas já servem para... E aí você vai aumentando. Tá? Pode fazer uma vez por semana, tranquilamente. Tem outras técnicas, como a limpeza do seio maxilar, que você faz com lota. Tem a limpeza dos intestinos. Tem várias limpezas. Aqui, limpeza do estômago, várias limpezas, tá? Então, num curso específico, a gente pode abordar isso de uma forma mais específica, tá? O jejum está se tornando muito popular e a ciência está provando a eficiência do jejum. Se você tem alguma resistência ao jejum, você pode experimentar fazer um dia inteiro de fruta. Então, você fica lá um dia inteiro comendo fruta. A fruta é altamente desintoxicante. Então, ela vai produzir um efeito muito semelhante ao do jejum.
tá? É bem eficaz também, tá? Bem eficaz mesmo, né? E aí, se você tiver curiosidade, né, você pode fazer uma pesquisa na internet, tem muitos artigos científicos, tá? Dá uma olhada, né? Por exemplo, nessa citação aqui, ó. O jejum seguido de um período de recuperação, que é comer, descansar, dormir, otimiza a função e a resistência do cérebro durante toda a vida útil, promovendo neuroplasticidade e a resistência do cérebro a lesões e doenças. Mark Matheson, tá? Ele é um professor da Universidade de Medicina. Então, olha que interessante essa frase, né? Então, agora uma questão de hábito. Quanto melhor a sua higiene interna, melhor a sua alimentação integrada. Mais o seu corpo vai demandar uma alimentação limpa e uma manutenção da limpeza. Eu vou mostrar um videozinho aqui para você. Vamos ver se a gente consegue botar esse videozinho aqui, então. Que mostra sobre como que o alimento, né, se desenvolve dentro do nosso corpo. Vou botar aqui para você assistir, então. Nosso intestino é lotado de bactérias que formam nossa microbiota intestinal. E, muito mais do que controlar o funcionamento do nosso intestino, essas bactérias têm relação com os nossos desejos alimentares, ganho e perda de peso e até sobre o nosso humor. Foi o que constatou uma revisão sistemática realizada em 2014 por estudiosos do Novo México, da Califórnia, do Arizona e de Berlim. Eles reuniram 120 dos melhores artigos já escritos sobre o assunto e trouxeram informação de que a microbiota pode controlar tudo isso simplesmente lutando pela própria sobrevivência. Mas agora você deve estar se perguntando: tá, mas me prometeram um vídeo sobre diminuir a vontade de comer doces, e o que essa história tem a ver? Aí que tá, tem tudo a ver. Cada bactéria, de maneira individual ou em famílias, depende de algum determinado nutriente para se manter vivo. Algumas bactérias se alimentam de carboidratos e outras de gordura. E é aí que entra a vontade de comer doce. O seu hábito alimentar vai determinar quais colônias de bactérias, ou microbiota, irão por fora seu intestino. E dependendo disso, você terá mais ou menos vontade de consumir doces. Isso é ciência. Os autores de um estudo Nestlé Institute of Health Sciences, SA, na Suíça, dizem que indivíduos que sentem vontade de comer chocolate todos os dias têm mais bactérias que fermentam carboidratos simples do que pessoas indiferentes ao chocolate. Hormônios como a serotonina e a dopamina estão relacionados ao humor e ao comportamento e também têm origem intestinal. Inclusive, cientistas descobriram que mais de 50% da dopamina e grande parte da serotonina que temos livre no nosso corpo são de origem intestinal. Essas substâncias também são estimuladas pelo doce. Por isso, quando os níveis desses hormônios estão baixos, podemos sentir ainda mais vontade de comer doce. Algumas bactérias podem também influenciar na produção de grelina e leptina, os hormônios da fome e da saciedade. Níveis saudáveis desses hormônios ajudam no autocontrole e evitam a compulsão por doce e outros carboidratos refinados. Incrível, né? A sua microbiota intestinal influencia hormônios que aumentam ou diminuem seu autocontrole, seus níveis de compulsão e até sua felicidade. E quem controla a sua microbiota é você, alimentando as bactérias certas e deixando de alimentar as bactérias erradas. E agora é a hora que a gente pergunta: tá, e como é que eu faço para alimentar somente as bactérias do bem e que podem me ajudar a reduzir essa vontade maldita de comer doce todo santo dia? Então pegue a caneta e o bloquinho de notas especial para as dicas AF e se prepare, porque lá vai. 1. Não faça dos carboidratos refinados, como o arroz branco e a farinha branca, o seu hábito alimentar. Ou seja, não consuma todos os dias. Quanto mais você consumir, mais vai querer. 2. Prefira sempre alimentos integrais. Eles estimulam a produção da serotonina, a mesma que o doce também estimula. 3. Já conhece a biomassa de banana verde? Pois é, ela age como um excelente lanchinho para as nossas bactérias amigas. 4. Nos seus lanches, inclua sementes como as de girassol, abóbora e gergelim, e oleaginosas como castanha do Pará, amêndoas e nozes. Tudo isso é muito rico em magnésio, que também estimula a dopamina e a serotonina. 5. Frutos do mar e peixes também são excelentes produtores desses hormônios. Não os deixe de lado. 6. Alimentos verdes são ricos em clorofila, que promove uma limpeza no organismo, eliminando certas toxinas que poderiam proliferar bactérias patógenas no intestino. 7. Para fechar com chave de ouro, a nossa dica mestre de sempre: pratique atividade física. Com uma alimentação bem equilibrada e um corpo bem movimentado, não há doce que domine os pensamentos. Então, Legião, gostaram do vídeo? Agora é só seguir as dicas e deixar as bactérias bem saudáveis para ajudarem na sua saúde. Um forte abraço e até a próxima! Legal, né? Esse videozinho é bem bacana. Muito bem. Então vamos sair daqui e vamos continuar com a nossa apresentação. Então
Então, quanto melhor... Todo mundo já teve aquela fome no meio da madrugada, né? E quem nunca chegou em casa depois de um longo dia e teve que enfrentar a cruel dúvida de o que eu vou comer? Muita gente pensa que comer de noite... Então, assim, ó, quanto melhor a sua higiene interna, melhor a sua alimentação integrada. Mas o seu corpo vai demandar uma alimentação limpa e uma manutenção da limpeza interna. Vou repetir. Quanto melhor a sua higiene interna e melhor a sua alimentação integrada, físico, emocional, mental, intuicional, mais o seu corpo vai demandar de uma alimentação limpa e uma manutenção da limpeza interna. Porque ele vai gostar tanto dessa história que vai querer sempre, né? Então, essa é uma questão. Então, agora vamos para o Day Challenge, tá? O desafio do dia. Fazer um planejamento, como eu mostrei para você naquela tabela, de uma alimentação integrada. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. E como que eu alimento cada um dos 4 tópicos. O físico, o emocional, o mental e o intuicional. Eu vou sugerir que você experimente fazer o jejum de 24 horas, né? Ou um dia de fruta, para sentir, né, como o corpo fica mais leve, mais depurado, mais solto, mais leve, né? E você vai ser desafiado por mim agora a treinar as contrações abdominais. Durante 5 minutos por dia. Você vai fazer várias contrações para dentro e para fora, para dentro e para fora. Durante 5 minutos, você vai sentir como os órgãos vão trabalhar melhor, a sua digestão vai melhorar. Enfim, é fantástico, tá? É muito bom. Se você quiser, me manda uma mensagem que a gente pode fazer uma aula também. Eu encaixo você numa aula, que daí eu ensino direitinho a fazer essas contrações, ensino você a fazer os respiratórios. É bem, bem legal, tá? É interessante. Só agendar aí nas mensagens. E o que a gente viu hoje? A gente viu uma perspectiva mais ampla da nossa nutrição. Quanto mais limpo o corpo internamente, mais vitalidade ele terá e melhor ele funcionará. Maravilha? Então, se você gostou, curte, dá um joinha aí para a gente ter mais abrangência, comenta, né? E, se puder, participe do programa completo. O programa completo é o curso Detox, onde eu explico essas contrações, tem todo um módulo de alimentação, tem todo um módulo lá de você desenvolver tudo o que precisa saber sobre o detox, receitas, um monte de coisa, um curso completo de detox, tá? Junto com as gravações do Desenvolva Mais Bem-Estar, que foi esse programa que acaba amanhã, são 6 aulas gravadas como essa, com 6 tópicos diferentes, tá? O e-book, os 10 passos para meditação e 30 dias de aulas comigo. Tudo isso você pode obter por R$ 397. Você recebe todo esse material online para você assistir a vida inteira. O curso Detox, as 6 aulas desse programa, Desenvolva Mais Bem-Estar, o e-book 10 Passos da Meditação e 30 dias de aula comigo. E você pode parcelar isso em 12 vezes no cartão. É só me pedir o link que eu mando para você. Isso vai ficar disponível somente até amanhã às 18 horas. Aí encerra, não entra mais dentro dessa campanha que tem só o bônus do curso Detox, ele já custa isso, 397. Olha quantos outros bônus, né? 30 dias de aula, R$ 400. Esse programa aqui não tem preço, porque ele é um programa que eu faço só consultoria em grupo. Então eu cobro lá 5 mil, se for privado, particular, eu cobro 10 mil para fazer isso, uma empresa ainda mais. Então você vai poder ter acesso a todos esses vídeos dessa consultoria por apenas R$ 397 e ainda ganha também o e-book 10 Passos da Meditação, tá? E ainda pode parcelar isso em 12 vezes. Maravilha. Gente, quero agradecer. Fico aguardando então para você fazer parte da nossa comunidade, ingressar aqui na nossa escola, ter acesso a todos esses materiais para que juntos possamos evoluir ainda mais, tá? Quero agradecer, então, a presença de todos. Muito obrigado. E aguardo aí você para bater um papo mais profundo com a gente. Beleza? Então é isso.